Hoje nós vamos ver os alicerces da Igreja de Cristo, esse é o nosso propósito. Eu queria começar lendo um texto de um livro que diz o seguinte: é minha convicção que o evangelicalismo brasileiro está chegando a uma etapa que prenuncia o seu fim, com seus pastores e mestres minados pelo liberalismo teológico. Isso significa que não acreditam em nada da Bíblia, que tudo na Bíblia é mito. Presente em seminários e escolas de teologia, ensinando pastores, aqueles que vão à faculdade para estudar da palavra, para serem usados no ministério, aqueles que ensinam esse liberalismo. Com seus membros contaminados pelo pragmatismo, a igreja hoje faz o que está dando ibope, que está dando certo, vamos fazer para atrair pessoas. E pelo relativismo neopentecostais, pouco tempo lhe resta, pois esta dose dupla é fatal: liberalismo e relativismo com pragmatismo. A menos que um poderoso movimento de reforma ocorra, os evangélicos irão finalmente sucumbir à agenda de liberais, neo-ortodoxos, libertinos e neopentecostais, gerando um outro movimento e uma outra igreja no Brasil, bem distintos da igreja evangélica que evangelizou o país em tempos idos. É um livro do Augusto Nicodemos, um homem muito sério. Ele escreveu o que estão fazendo com a igreja. E nós estamos estudando sobre a igreja de Cristo. E vimos na semana passada alguns conceitos errados, e hoje nós vamos ver alguns pontos que a palavra de Deus, que é a única base que nós podemos ter, sobre como poder então identificar uma igreja real, a verdadeira igreja de Cristo. Nós vimos que a igreja não é uma estrutura física. A igreja é um corpo de pessoas que creem em Cristo, que nasceram de novo. A afirmação dele é bem pesada. E ele fala que nós precisamos de uma reforma, ou de um avivamento, alguns vão dizer. Particularmente eu não creio nisso. Se nós olharmos para a palavra de Deus, a palavra diz que nos últimos dias os homens iriam de mal a pior. E o que nós estamos vivendo nesse período dos últimos dias, desde a primeira vinda de Cristo, e que vai culminar com a segunda vinda dele. E o que nós temos acompanhado na igreja hoje, isso que nós falamos da igreja evangélica no Brasil, isso se estende para outros países. Muitos dos movimentos que nós vemos hoje na igreja evangélica vêm dos Estados Unidos, e essa realidade também acontece lá. Alguns vão pensar, mas isso não é muito pessimismo? Falar que a igreja não tem futuro, que a igreja evangélica está toda distorcida, em boa parte dela? A palavra diz que a igreja de Cristo, edificada sobre uma pedra, que nós falamos aqui no texto do início, que nós vamos tratar, as portas do inferno não podem prevalecer com a igreja. Mas não a igreja, essa igreja, a palavra de Deus não está se referindo a essa igreja institucional ou estrutura que está aí e que leva o nome de evangélica ou de evangelho, mas que não tem nada a ver com o evangelho. A palavra está dizendo da verdadeira igreja de Cristo, e que mais cedo ou mais tarde vai passar a ser perseguida dentro desse contexto, inclusive por esses que se dizem evangélicos. A história da igreja, se nós pudéssemos falar dela, em poucos minutos aqui, é impossível, mas talvez alguns pontos importantes. Ela nunca foi maioria. Se você pegar desde o início da igreja, quando vem Cristo, e depois do estabelecimento da igreja no Pentecostes, ela nunca foi maioria. E é interessante nós pensarmos que o próprio Jesus, o cabeça da igreja, como nós vamos ver, ele faz uma pergunta, e essa pergunta muito me intriga, porque ele é Deus. Como é que ele poderia levantar essa questão? E aí no primeiro texto que nós vamos ler, Lucas 18, a parte B: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ele está falando, quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé? Fés ele vai encontrar, muitas dessas. Um outro evangelho ele vai encontrar. Mas será que a fé é autêntica, quando ele voltar, ele vai poder encontrar? E essa pergunta feita a partir de Jesus,
Deus encarnado, deve nos levar a refletir sobre essa realidade, sobre se o que a gente está vendo aí fora é realmente a igreja de Cristo. A igreja, ela não pode estar fora da verdade. O fundamento da igreja, Cristo é a verdade. João capítulo 14, versículo 6, outro texto que nós vemos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus Pai, se não for por intermédio de Cristo. É Ele que está dizendo. E quantas vezes nós ouvimos Jesus falando para os seus discípulos, falando para religiosos: eu vos digo a verdade, eu vos digo a verdade. Não só a pessoa de Jesus é a verdade, mas essa verdade ela tem que se fazer parte de nós e se manifestar de maneira real, não só de falar. O compromisso com Cristo, a verdade, implica em nós vivermos para a glória de Deus na verdade. É interessante que no fim dos tempos, Paulo escreve em 2 Tessalonicenses que por rejeitarem a verdade, Deus enviaria a operação do erro. Por não amarem a verdade, seriam condenados todos aqueles que não creriam e não creram e não vão crer na verdade, ainda que participantes de uma igreja evangélica que use e que leve o nome de Jesus, que não tem compromisso com a verdade. E é pesado nós vermos isso na palavra, mas essa é a realidade que a gente vive hoje. A ponto de você, essa semana eu estava vendo com a Carla um vídeo dos dois grandes líderes dessa igreja evangélica hoje, um acusando o outro, e é um bandido falando do ladrão. E que se você vai ouvir o que eles falam, eles não falam da verdade, eles não falam do evangelho, eles falam de tudo, menos da verdade. E a igreja que cresce, a igreja evangélica, e a palavra diz que por causa destes, o evangelho seria difamado. Só que se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que evangelho e igreja verdadeira de Cristo não tem nada a ver com isso. A verdadeira igreja se fundamenta única e exclusivamente na verdade. E a verdade está descrita na palavra do Deus que é a verdade. Não são poucas vezes que a palavra de Deus fala do engano, de que muitos vindo no nome dele. Eu estava pesquisando e eu achei esse texto. Olha o que diz. Hoje os cristãos, dentro dessa ideia, daqueles que se dizem e que usam o nome de Jesus, hoje os cristãos estão à frente do nosso país. Eu prometo que nunca vou amarrar-me a partidos que queiram destruir o cristianismo. Nós queremos preencher nossa cultura novamente com o espírito cristão. Queremos queimar todos os desenvolvimentos recentes e morais na literatura, no teatro, na imprensa, em suma. Queremos queimar o veneno da imoralidade que entrou em toda a nossa vida e cultura como resultado do excesso liberal durante o passado. Está falando de Cristo, cristianismo, espírito cristão. Falando o nome de Jesus. Quem disse isso? Hitler. Hitler disse isso. Fala do nome de Jesus. E se ele fez isso, por que não esses que estão falando em nome dele? E que estão dentro da igreja, mas que não anunciam o verdadeiro evangelho? Como é que a gente não vai tomar cuidado com isso? Não basta confessar Jesus. Nós temos falado no nosso grupo de estudos na semana passada, não basta dizer que crê em Jesus, não basta dizer que Jesus é Senhor, ainda que ninguém pode falar que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito dele, isso é verdade, mas não é esse Senhor da boca para fora, porque Jesus falou assim: muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor. Há uma contradição? Não, é um senhorio real, Jesus está falando. Ninguém pode chamar Jesus verdadeiramente de Senhor se não for movido pelo Espírito, mas há muitos que dizem Senhor, Senhor, e jamais conheceram a Cristo, que tem o nome Senhor nas placas, mas jamais conheceram o senhorio de Cristo. E nós temos que ir para a palavra, para ver o que ela fala.
Eu estava pesquisando também, e aí a gente tem um advogado aqui que vai me ajudar. Existe um fundamento, um princípio chamado de princípio de inocência ou presunção da inocência dentro do direito, que diz que toda pessoa, isso faz parte inclusive da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e diz que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Ninguém é culpado e todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Isso não se aplica quando nós vamos ouvir pessoas falando de Jesus. Não se aplica mais. Não interessa quem for, padre, pastor, bispo, apóstolo, quem for, não dê crédito, nós não podemos dar crédito a qualquer um que fale o nome de Jesus, porque a palavra diz que muitos viriam e enganariam. E a gente vai ver esse texto, 1 João, um dos textos que fala disso, 1 João, capítulo 4, os versículos 1 a 3, olha lá. Amados, não creiam em qualquer espírito, não uma manifestação sobrenatural de um espírito, mas sim daqueles que falam em nome de Jesus, que falam em nome do Espírito. Olhe bem o que eles estão falando. Examinem os espíritos, examine aqueles que se dizem cristãos, que falam em nome de Jesus, para ver se eles estão falando do real evangelho, do verdadeiro evangelho, porque há um outro evangelho, Paulo diz, para ver se eles procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso foi escrito há 1900 anos. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Como é que a gente pode ver? Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e que já está no mundo. Do anticristo, contrário a Cristo, que se coloca no lugar de Cristo. Anti significa tanto contra quanto no lugar de. O espírito do anticristo, vai vir um dia um líder chamado anticristo, a palavra fala, mas esse espírito dele já está no mundo. E durante a história isso a gente vai ver essa luta da verdade, a luta contra a mentira, a infiltração das mentiras na igreja, desde o Pentecostes, a igreja dos apóstolos, depois da igreja dos apóstolos em 90, depois de Jesus, por pelo menos 280, 250 anos, a igreja foi perseguida por causa da verdade. Depois há uma oficialização dessa igreja e começa a entrar todos esses ensinos contrários à palavra, influências pagãs que hoje a gente vê na igreja, que a gente está vendo isso hoje, esse sincretismo que é uma mistura. Depois da Idade Média, um período que uma igreja que se denomina cristã persegue aqueles que querem estar firmados na palavra. Aí nós temos um movimento chamado da Reforma, que por alguns é chamado de revolta lá dentro da igreja, e que depois vem uma contra-reforma, não para revermos a luz da palavra, mas sim para nós vamos continuar falando disso, nós cremos nisso, contra essa ideia da reforma, que nada mais era do que era, vamos voltar para a palavra, vamos ter a palavra de Deus como a nossa base, a única base. Depois vem uma influência do pensamento, a valorização da razão, de que isso essa coisa de religião e espiritualidade, isso é coisa para quem não tem o que fazer, e que nós devemos valorizar a razão, e não a religião. Aí depois vem o movimento pentecostal, com a igreja, e esse movimento é dividido em 3 ondas, começa em 1900, com uma igreja séria, depois vem uma segunda que começa a distorcer, e aí a gente vê hoje um chamado neopentecostalismo. E hoje você vai ver na igreja, existe, segundo a CEPAL, uma organização séria, no Brasil são 190 mil igrejas evangélicas, que você pode escolher dentre vários nomes, alguns deles: Igreja Pentecostal Jesus Nasceu em Belém, Igreja Pentecostal do Fogo Azul, Igreja Pentecostal do Pastor Sassá, Igreja IT
QB, eu também quero a bênção. Comunidade do Coração Reciclado, Igreja Evangélica Pentecostal, a última embarcação para Cristo. Igreja Evangélica Florzinha de Jesus. Igreja Pentecostal Jesus vem, você fica. Essa é boa, né? Isso não é invenção, isso tem. São igrejas ditas que falam do Evangelho e que tem isso. Então, é uma distorção e sempre houve uma luta contra a verdade, contra a verdadeira igreja de Cristo. Como então nós podemos identificar a igreja? Nós temos um fundamento, a palavra vai falar dele. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? O que eles estão falando de mim? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, Jesus pergunta para os discípulos dele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque esta revelação, Pedro, você não poderia ter a partir de você mesmo. Isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, não foi ninguém que te ensinou, nenhum homem que te ensinou, mas foi meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, não você, Pedro, mas esta pedra que você anunciou, Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Não sobre você, Pedro, a gente vai ver por que não é sobre Pedro, porque entre Pedro e nós, não há diferença nenhuma, nós somos pecadores, Pedro era tão pecador quanto nós. Ele não pode estabelecer igreja, porque a igreja não tem um fundamento humano, mas sim o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? E as portas do inferno não poderão vencer contra essa igreja, a verdadeira igreja, e não contra a instituição. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, porque Jesus veio exatamente com esse propósito: morrer na cruz por causa de nós, devido ao nosso pecado, para no seu corpo crucificar o nosso pecado. Jesus veio com o propósito da cruz. Anular isso, ou tirar a visão disso, era tirar o propósito central da cruz, de Cristo, que era a cruz. Dos chefes dos fariseus e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Aí vem o Pedro, que alguns vão dizer que é ele a pedra. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor. Se Jesus ouvisse Pedro, não haveria salvação. Isto nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Mas ele acabou de falar para Pedro, a revelação que ele teve foi do Pai. Mas ele é um homem, um pecador, que está sujeito ao pecado. Então Jesus não estava falando dele, Pedro, estava falando dele, Cristo. Você é pedra de tropeço para mim. Agora ele está falando do diabo. E não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Ainda que usem um homem escolhido especialmente por Jesus, para tirá-lo do principal objetivo, que era a cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O fundamento da igreja é Cristo e este crucificado. O texto que o André leu no início, Efésios capítulo 2, 19 e 22, que nada vai reforçar quem é a pedra. E ele está falando para aqueles que creem, que não são mais estrangeiros e peregrinos.
Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, da igreja de Deus. E de que maneira que nós, como cristãos, podemos crescer? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, e aí uma metáfora, que em Cristo nós, aqueles que somos concidadãos dos santos da família de Deus, nele, em Cristo, nós podemos então crescer para a glória de Deus, santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós, juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Cristo é o fundamento da igreja. A gente vê na história que a igreja sempre foi, sim, perseguida. E como é que nós podemos identificar então essa igreja que há tanta mistura? Existem diferenças entre algumas dessas que nós falamos de igrejas pentecostais ou tradicionais, existem algumas diferenças que a gente pode conviver? Eu creio que sim, a palavra, nós podemos entender isso. E aí, nós podemos ver algumas dessas aqui, algumas dessas diferenças, até a gente entrar no que é impossível não fecharmos com a mesma visão. A volta de Jesus, batismo, louvor, ceia, algumas dessas crenças dentro da igreja, a gente pode ter algumas opiniões diferentes. Volta de Jesus, quando Jesus vem, se ele vem antes da tribulação, se ele vem depois, cristãos, homens que creem em Jesus, vão discordar nisso. Do batismo, o modo do batismo, do louvor, como é que pode ser o louvor, se é só hino? Ou não, a gente pode ter uma música contemporânea, a gente pode discordar a respeito disso. Isso não é fundamental, conquanto erros ou enganos, a gente pode sempre tomar cuidado, porque eles acabam liderando para um outro caminho. Há algumas diferenças, talvez, que a gente pode ainda conviver. A questão da responsabilidade humana, por exemplo, e da soberania de Deus, ou os dons do Espírito, como eles se manifestam. A grande diferença entre a igreja pentecostal e a igreja tradicional hoje se baseia nisso. Então a gente pode conviver com essas diferenças. Agora, e nessas aqui? A palavra de Deus, Jesus, o próprio Deus e a salvação, esses pontos, esses são inegociáveis. E a gente vai ver alguns deles. O primeiro ponto, somente a Escritura pode ser base para nós. Nós não podemos nos fundamentar em um líder de uma igreja, seja ele quem for. Leve o nome de Cristo naquela igreja. A palavra de Deus é a base para todo o resto, inclusive para algumas dessas diferenças aqui, porque que nós podemos respeitar, mas que não necessariamente temos que aceitar. Nós podemos conviver com elas em respeito, mas não aceitar, porque se nós examinarmos a palavra com cuidado, com critério, com a direção do Espírito, nós vamos ver que algumas dessas diferenças, à luz da palavra, a gente vai compreender melhor, e vai ver que essas diferenças, ainda que possamos respeitá-las, a gente tem que ter o cuidado na palavra. Nada se compara à Bíblia, nem tradição, nem encíclicas, nem bulas, nem decretos, livros, papas, apóstolos, padres, pastores, bispos. Ninguém tem a autoridade que a palavra de Deus tem. Ela é suficiente e é a única fonte que nós temos, porque nós cremos sobre Jesus, sobre a salvação, sobre quem é Deus, sobre quem nós somos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a Escritura, essa é a base que nós temos. Por isso que quando nós vamos, ainda que usemos algumas ferramentas, a única base segura que nós temos é a Bíblia. Só que muitas das igrejas hoje, ditas cristãs, elas se utilizam de algo além da Bíblia.
e justificam as suas práticas e tradições fora da palavra de Deus. Por isso então que nós temos como única regra de fé e de prática a palavra. Porque a partir do momento que eu saio da palavra, a gente falou na semana passada, em terreno perigoso. 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 a 21. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro. A palavra diz que é luz, ela é luz para os nossos caminhos, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, a Bíblia é um conjunto de escritos qualquer? Não. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, nada do que está na palavra, provém de interpretação pessoal. E aí que há os erros, alguns desses erros que a gente viu ali antes. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Por isso que para nós entendermos a palavra, nós devemos buscar a direção do Espírito. E para compreendermos, precisamos da revelação do Espírito. Mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que professam algumas, e aí a gente começa a ver algumas dessas que se dizem cristãs, que usam o nome de Jesus, o que elas falam sobre a palavra e sobre ser a única base que nós temos? O Concílio de Trento, de 1546, é o que rege a tradição da Igreja Católica hoje. A Igreja Católica tem a Bíblia? Tem. Mas o que eles dizem sobre a suficiência da Bíblia? A tradição, como conjunto de doutrinas reveladas referentes à fé e à moral, não consignadas nas Escrituras Sagradas, mas oralmente transmitidas por Deus à Igreja, define que a tradição da Igreja tem o mesmo nível de autoridade da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a única base. Ainda que nós pratiquemos algumas coisas por tradição, a tradição não tem o mesmo nível de autoridade que a Bíblia. A Bíblia é a última resposta. Então, se a minha prática ou a minha tradição for contrária à palavra, eu tenho que deixar essa tradição de lado. Isso é pequeno? Não. Muitos dos erros que nós vemos hoje na igreja são decorrentes de tradições que são repetidas e que não são examinadas à luz da palavra. Jesus vai falar em Marcos, no capítulo 7, o versículo 13, ele vai falar lá para os fariseus, para os religiosos, que tinham a palavra nas mãos, mas ele diz assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Vai se dando tanto valor à tradição que a palavra de Deus perde a base, o referencial que ela é. Então eu começo a nivelar as minhas práticas com a palavra, e aí a gente vai errar. O livro dos Mormons é mais correto do que a Bíblia. Você pega os Mormons dizendo: Testemunhas de Jeová tem a sua própria tradução da Bíblia chamada Mundo Novo, distorceram a própria palavra. E os evangélicos? Se você pegar as declarações de fé de muitas dessas igrejas que levam o nome de Jesus hoje, dessas igrejas, e você for lá no site delas e pegar a declaração de fé, você vai ver que elas professam crer no que nós cremos. Mas aí você olha para a prática delas, e aí você vai ver que eles sequer falam daquilo. Se utilizam do pragmatismo. Então, e algumas igrejas ditas tradicionais hoje estão fazendo isso. Igrejas que eram bíblicas, eles estão vendo que estão perdendo algumas pessoas para esses movimentos. Então, vamos fazer alguma coisa para atrair as pessoas. E alguns movimentos, algum estilo diferente aqui no nosso culto, o culto que deve ser dado a Deus, para atrair pessoas. E aí, você vai ver de tudo. Sabonete, toalha, chapéu, lenço, água benta, unções e etc. Isso tem dentro da igreja hoje, inclusive de igrejas chamadas tradicionais.
Todos eles citam a palavra de Deus, citam a Bíblia, fora de contexto. Para nós conhecermos, para nós podermos identificar e examinar cada espírito, como nós vimos aqui, nós precisamos estudar a palavra, ter contato com a palavra, porque só através dela nós vamos poder distinguir o que é o falso do verdadeiro. Negamos que qualquer credo, concílio, denominação tenham qualquer poder sobre a palavra de Deus e sobre a sua interpretação. Todos os que nasceram de novo têm a Bíblia como sua base, o Espírito Santo como seu intérprete. O segundo ponto, só Cristo. Nossa ênfase é Cristo e esse crucificado. Por quê? Porque a palavra fala. Porque esse primeiro ponto, que a palavra de Deus é só a Escritura, é a base que nos dá essa direção. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Cristo Jesus, homem. Eu só posso ter acesso a Deus através de Cristo. Ninguém mais pode. Pedro foi um homem escolhido por Deus? Sim. Paulo foi um homem escolhido por Deus? Sim. Maria foi uma mulher escolhida por Deus? Sim. Todos eles morreram em Cristo e aguardam a vida de Cristo. E nenhum deles nós temos acesso. Nós não podemos falar com nenhum deles. A palavra diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vem depois disso o juízo. Ninguém tem contato com mortos, a palavra fala. Inclusive aqueles santos escolhidos. Santos escolhidos, tornados santos por intermédio de Cristo, porque assim como nós, eles eram pecadores. Maria não teve o seu nascimento sem pecado. Como nós, nasceu em pecado e precisou crer em Cristo, o Filho dela, como Senhor. Ela chama Cristo de Senhor. O mediador de Maria é Cristo. O mediador de Paulo, Pedro, é Cristo. O nosso mediador é Cristo. Ninguém mais pode, nem pastor, nem bispo, nem líder, tem papel de ir diante de Deus por nós. Eu não preciso, se eu nasci de novo, eu não preciso deles. Ainda que é importante que nós tenhamos relacionamento, que os líderes têm papel sim na igreja. Mas como mediador, nenhum. Ninguém pode. Quem creu em Cristo, nasceu de novo, creu no que Cristo fez, tem acesso direto ao Pai, pelos méritos únicos e exclusivos de Cristo. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Fora de Cristo não há. Não somente em pessoas, mas em religiões. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Por isso que para identificarmos a verdadeira igreja, Cristo tem que ser anunciado constantemente. Tem que ser literalmente pregado, até que o Espírito revele o que ele fez. Terceiro ponto, somente a fé, somente a palavra, somente Cristo, somente a fé. E esse texto é maravilhoso. Há tantos textos que Deus usou Paulo, um pecador, o pior dos pecadores, para falar de maneira tão clara para nós. O dicionário diz assim, que justificar é provar inocência, apresentar motivos, razões, desculpas. Justificar. Se eu quero me justificar com o André, por exemplo, de alguma coisa errada que eu fiz, eu vou, André, mas foi assim e tal, eu não queria fazer, eu vou me justificar. E diante de Deus, como é que eu sou justificado diante de Deus? No dia que eu estiver diante dele, porque um dia, cada um de nós aqui vai estar frente a frente com ele. E aí como é que nós podemos nos justificar? Somente pela fé. Fé no quê? Romanos 3, versículos 19 até o 28. Esse texto é maravilhoso. Sabemos que tudo que a lei diz, quando a gente fala de lei, são os mandamentos. Tudo que Deus diz, a lei não é somente os 10 mandamentos, mas tudo que Deus diz.
O diz aqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Todos nós estamos fomos encerrados debaixo da lei, debaixo do pecado. A lei mostra que eu sou um pecador, então eu vejo lá que é mentira, é pecado. Eu cometo mentira, eu sou um pecador. A lei mostra isso, então eu sou um pecador. Portanto, ninguém será declarado justo ou será justificado diante de Deus baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei mostra para mim, Marco, você é um pecador. Você não pode se justificar diante de mim pelo que você faz ou deixa de fazer, porque você é um pecador. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não a minha justiça, porque eu não tenho. A palavra diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém vai poder se justificar diante de Deus. Mas ele requer justiça, porque Deus é justo. Como é que eu posso então me apresentar justo diante de Deus? Pelos meus méritos eu não posso, porque eu sou um pecador. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. A justiça dele, que não tem pecado, e do Filho dele encarnado, Deus encarnado, que jamais cometeu pecado. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Não mediante o que eu faço ou deixo de fazer. Eu sou um pecador, é verdade. Mas no dia que eu estiver diante dele: Senhor, eu criei no que o teu Filho fez por mim, na sua morte e ressurreição. Eu recebi. Então a justiça dele me foi concedida. E essa palavra graça vermelha aqui é para nós mostrarmos o outro ponto, que é o fundamento. Mediante a fé em Cristo. Então não é o que eu faço ou deixo de fazer. A partir do momento que eu, pecador, creio no que Cristo fez, eu estou justificado diante de Deus. E aí eu não preciso apresentar as minhas credenciais, mesmo porque eu não tenho nenhuma. Não há distinção para todos. Por quê? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tendo nascido dentro de uma igreja, literalmente ou não, participado a vida toda em uma igreja, nasce em pecado, está destituído da glória e precisa crer no que Cristo fez. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados. Quanto que eu pago? Gratuitamente, por sua graça. É uma redundância, é uma ênfase. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quanto que eu pago? Nada. Eu creio em Cristo e Ele me justifica totalmente de graça. Basta eu receber pela fé. Eu não posso pagar pela minha justificação. Deus o ofereceu como sacrifício, porque Ele, Deus, exigia isso, para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Onde está o motivo da vanglória? Onde que eu posso me gloriar então? Em nada, porque não é minha, a salvação é dada por Ele. É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, porque ninguém pode obedecer. Nós não temos condição para isso. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Quer dizer então que mesmo sendo pecador e mesmo não obedecendo, a partir do momento que eu creio em Cristo, eu tenho acesso a Ele, eu sou justificado, é isso? É exatamente isso. Quanto que custa para mim? Nada, é de graça, foi dado totalmente. Basta eu receber. Isso que, para a gente examinar, se uma igreja que se diz cristã proclama essa verdade de maneira constante, essa é uma igreja de Cristo. Deixa eu ler mais uma vez o concílio. Esse concílio de Trento diz assim: se alguém disser que o pecador é justificado pela fé somente, significando que nada mais é requerido para cooperar com o objetivo de se obter a graça da justificação,
e que não é necessário de forma alguma que ele seja preparado e disposto para a ação da sua própria vontade, que seja anátema. Se eu disser que eu sou justificado única e exclusivamente pela fé em Cristo, eu sou maldito. Eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é o que toda religião diz. Mas se professa isso, não é uma igreja de Cristo. Não é uma igreja de Cristo. Quarto ponto, somente a graça. Justificados por Deus gratuitamente. E a palavra vai enfatizar a graça. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Literalmente, é de graça. Basta eu receber, eu não faço nada, eu não tenho condição de fazer nada. Eu recebo pela fé. Aí entra a justiça pela fé. Mediante a fé, e isso nem fé vem de nós. Por isso que uma pessoa ouve o Evangelho e ela não tem capacidade de crer, porque a fé não é dela. Precisa que o Espírito a incomode e a conduza para que ela creia, ainda que, biblicamente, nós sejamos responsáveis. Cada um de nós é responsável, e ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, mas você não quis me mostrar. Não. Você tem capacidade de crer em você? Não. Diante disso, que eu tenho que fazer? Meu Deus, se isso é verdade, eu quero para mim. Se isso é verdade, eu quero para mim. Deus, a vontade dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é o Filho dele. É prazer dele, ele não tem prazer na morte do ímpio, a palavra fala. Deus amou o mundo que deu o seu Filho para todos, para que todo aquele que nele crê. Então, se ele amou o mundo, todos têm a oportunidade de serem salvos. Senhor, eu não entendo isso. Deus, eu não entendo, mas eu quero isso para mim. É dom de Deus, não é de obras. Eu não posso me justificar diante de Deus pelo que eu faço ou deixo de fazer. Gálatas 2, 21, eu gostei muito dessa versão. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Por que não pode ser Cristo mais alguma coisa? Porque se eu colocar alguma coisa além do que Cristo fez, eu anulo o sacrifício de Cristo. Não tem o porquê de Cristo ter vindo morrer a minha morte na cruz e a sua ressurreição me dá uma vida nova. Então a única base que eu posso ter é o que Cristo fez. Senhor, eu creio, eu sou um pecador, eu vejo isso nos meus atos, eu vejo isso na sua palavra que diz, eu não posso te agradar, mas eu creio no que Cristo fez por mim, eu recebo pela fé, e eu sei que foi inteiramente de graça, e aí sim, crendo nessa verdade, nós não estaremos anulando o sacrifício de Cristo. O quinto ponto, somente a Deus devem ser dadas a honra e a glória. Se nós cremos hoje, isso é muito importante para aqueles que creem. Se você crê em Cristo hoje, você tem a convicção absoluta de que você não teve participação nenhuma nisso. Senhor, eu te louvo porque o Senhor me salvou. Mesmo eu sendo um pecador, mesmo não te buscando, porque a tua palavra diz que não há ninguém que busque a Deus. E se você tem um pouquinho desse querer conhecer a Deus, é Deus que já está te buscando. Eu te louvo, Senhor, porque aprove ao Senhor revelar o meu estado de pecado, e que eu não podia fazer nada por isso, mas o que o Senhor fez por mim, por amor, totalmente de graça, mandando o seu Filho para morrer a minha morte, no seu sangue perdoar os meus inúmeros pecados, e na sua ressurreição me dar uma vida nova. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Toda a honra e toda a glória pertencem somente ao Senhor. Ele é o único, por isso que nós não temos que cantar para agradar pessoas. Nosso louvor, o nosso culto é só a Deus. Isaías, para nós terminarmos, Isaías 42, versículo 8. É o Senhor que está dizendo isso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, eu não darei a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas, sejam imagens esculpidas
sejam fotografias e banners muito grandes colocados nas fachadas de igrejas. A glória do Senhor não é dada a ninguém outro, senão somente a Ele, porque Ele é o único digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor usou homens movidos pelo Teu Espírito para nos trazer a Tua palavra. E que pelo Teu Espírito Santo nos revelou que somente o Teu Filho é o nosso mediador. Que nós temos acesso a Ti, Pai, e podemos chamá-lo de Pai, pelo Teu Filho Jesus, pelo que Ele fez por nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio e no Seu sacrifício nos justificou diante do Pai. Obrigado porque essa revelação, essa justificação mediante a fé, é uma fé concedida por Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez isso por amor e totalmente de graça, sem que nós merecêssemos. Senhor, a honra e a glória pertencem somente a Ti. Só o Senhor pode revelar essa verdade. Mas nós cremos que assim como o Senhor revelou para nós, o Senhor pode revelar a todos, inclusive que estão aqui. Por misericórdia, revela que a morte de Cristo foi a morte de cada um que está aqui hoje, que Ele crucificou o nosso pecado no Seu corpo santo sem pecado. No sangue derramado nós somos purificados. E na Sua ressurreição nós recebemos uma nova vida, um novo nascimento. E que um dia o Senhor vai vir para buscar aqueles que em Ti creem. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.